Olá, pessoal! Novamente nós por aqui para mais uma prosa de prof. Hoje prosa de prof, prosa de convidado. Meninas, duas meninas aqui para conversarmos a respeito de um tema extremamente importante na vida de todos nós, que tem que ser uma prioridade, que é a questão da saúde mental dos profissionais da educação, saúde mental das pessoas pós-pandemia, né, que tudo mudou e que nós temos que ter um olhar forte com relação a isso e às vezes não temos, né? Então vamos conversar sobre essa questão, saúde dos professores, saúde dos profissionais da educação. E quem está aqui conosco é a Isabel Parolin, parceiraça do Instituto Casagrande. Vocês já conhecem a Isabel, pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, estuda e trabalha muito com questão de inclusão, relação família-escola. E Isabel tem muitos livros, mais de 23 livros aí já publicados, e discute muito isso, né, Isabel? Está sempre aqui conosco, seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, Josi, pelo convite, do Instituto também. E dizer para vocês que estou aqui muito feliz. Nós vamos hoje bater um papo sério, né, Josi? Sério. Seríssimo. Sério, mais leve, né, Isabel? Porque a gente faz tudo com Porque leveza. nós somos levinha, né, Josi? Cá entre nós somos Levinha. duas levinhas. E hoje nós temos uma outra convidada, colega, que pela primeira vez está conosco aqui no Instituto, doutora Patrícia Bizelli. A Patrícia é graduada em medicina, tem mestrado em gestão ambiental, especialista em homeopatia, professora da Escola Homeopática de Curitiba, tem várias especializações em ebiatria, sexualidade humana, gerontologia, psicologia transpessoal, medicina de família e comunidade, atuou como médica clínica no Hospital Espírita de Psiquiatria. Atualmente atua como médica em consultório privado, como clínica com a questão da saúde integral da mulher e homeopata. Se define aí como especialista em generalidades, não é, Patrícia? Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, Josi, obrigada, Isa. Realmente, eu falo de generalíssimas especialidades porque uma área do conhecimento não dá conta, né, da dimensão do ser humano, do sofrimento humano. Então, eu fui indo e chegou nisso. Muita coisa, né? E agradeço o convite para compartilhar um pouco aí desse aprendizado ao longo dessas décadas de trabalho. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Então, meninas, vou começar com a bola com a Isabel. Acho que não só pós-pandemia, mas pós-pandemia, essa questão da preocupação e do olhar, né, da saúde mental do profissional da educação meio que estourou, né, Isabel? E aí, juntando isso no olhar da saúde da mulher, né, porque aí, educação, a grande maioria, a educação básica, principalmente, são mulheres, a gente tem visto coisas absurdas acontecendo, números interessantes e absurdos também, na sequência a gente conversa, síndrome de burnout, tanta coisa acontecendo. O que você me diz aí a respeito de tudo isso? Pois é, as professoras de um modo geral, mas as professoras em especial, né, numericamente são mulheres, viveram isso muito na pandemia, a coisa de se dar conta de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? A gente viu tanta professora com filho no colo dando aula, tanta professora dando aula com o barulho da panela de pressão, né? No fundo, ou seja, ela tinha que dar aula, trabalhar e fazer almoço e tal. E aí, assim, pensando nisso, e depois com a volta das aulas, a coisa do ter que lidar com os alunos que estiveram fora da escola e, ao mesmo tempo, lidar com as nossas emoções, né? As escolas, não foram todas as escolas que deram espaço para que os professores pudessem falar do seu sofrimento, pudessem falar do que viveram, do que perderam, né? De tudo que perderam e também de tudo que ganharam, porque cada um viveu isso de um modo muito diferente, houve ganhos e houve perdas, né? Mas quem nos socorre, Josi e Patrícia, e você que está aí conosco, é um filósofo conhecido nosso, que é o Morin. O Morin fala uma coisa que eu acho muito pertinente no tema agora e que eu acho que abre para todo mundo começar a pensar. O Morin faz uma diferença, ele fala assim, que quando a gente diz assim, eu vivo bem, você vive bem, ou viver bem,
ele tem uma conotação de que esse bem ele tem que estar numa adequação social. Então, assim, viver bem é você estar feliz, essa felicidade que é comprada. Então, viver bem é, para as mulheres, ser magra, né? Poder sair e dançar, ou sei lá, comprar, tirar foto para pôr no Instagram de uma comida bacana, numa situação legal. Mas, na verdade, o viver bem, ele também está, e a doutora Patrícia vai se alongar nisso, ele está trazendo para nós, ele tem sido uma armadilha e trouxe para nós uma situação que todo mundo está vivendo, que é a questão da medicalização da vida. Né? Então, o viver bem virou sabe aquele vestido apertado que você tem que vestir? Né? Sabe aquele tamanho único que não é único? Né? Ou seja, que não serve para nós? Um padrão que não está servindo e que as pessoas estão tendo que fazer harmonização, enfim, coisas, e medicalizar a vida. Então, viver bem tem uma coisa assim, eu vivo e vou tentar viver de acordo com o que estão propondo. E o que a gente quer pensar é que o Morin nos propõe é o bem viver. Então, ele trouxe o bem para frente como uma qualidade em que esse bem é meu, esse bem é seu, é de cada um de você que está aqui conosco agora. Então, assim, o que é o bem para você? O que é o bem para você? Você sabe o que é o bem para você? Né? Quem é você? Você consegue fazer silêncio e pensar assim, ó, como eu estou me sentindo? Como é que eu vou agir nessa situação ou naquela outra? Ou seja, a gente tirar esse modelo que nos foi colocado, que está resultando nesse monte de gente tomando remédio, doente, enfim, para que a gente possa ter uma vida melhor e trabalhar com melhor qualidade, ter o seu horário em casa com melhor qualidade e ter uma vida com melhor qualidade. Quanta gente que está nos ouvindo aqui agora que toma remédio para dormir, ansiolítico, remédio... Enfim, a Patrícia vai falar sobre isso, né, Patrícia? Ou então, seja... É bem interessante, Isa, né? Boa noite a todos. É bem interessante o que você diz, porque o que eu faço para ficar bem é algo que tem a ver com aquilo que eu aprendi culturalmente na cidade que eu estou. Então, por exemplo, eu tenho que ir fazer academia, né? Ou então, não, eu não tomo. Imagina que eu uso lá um ansiolítico. Mas a minha vitamina, aquele kit vitamina, e aí esse monte de informações sobre o que é melhor, Então, olha, não, o colágeno tem que ser esse, porque o outro não é legal. Mas se você não usar tal vitamina, não, eu tomo remédio para dormir, pronto, durmo no outro dia, né? Memória mais ou menos. Então, me parece que essa coisa de como eu me cuido, e quem cuida de quem cuida, então, os professores cuidam dos alunos, receberam os alunos de que forma, né? Como lidar, como que foi lidado com isso? E como é que a pessoa vai lidar cuidando de outros, né, Patrícia e Josi, se ela não tem um tempo para se cuidar, né, para se ver? Então, que ela acaba, como você falou, né, tem que tomar colágeno, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo que tem de... Mas será que, como é que é para mim, né? E o que é interessante, Isa, é que a gente sabe o que tem que fazer, a gente faz o que consegue, mas não fica bem. Entende? Então, é como se a gente juntasse um quebra-cabeça, umas pecinhas que não compõem uma figura do que é uma saúde integral, uma saúde total, ou um bem-estar que eu digo assim, não, hoje eu tô bem. Porque nesse conceito, né, nessas coisas todas que eu fui buscando para estudar, e para dar conta, na realidade, do sofrimento, né, das questões que os pacientes buscavam, né, a história do check-up, né? Check-up é um protocolo, entende? As medicações são protocolos. Se eu tenho um diagnóstico, do lado da sequente ali, da maquininha, sai a receita, e não é isso não dá conta da vida.
Então, se nós não trouxermos para o nosso dia a dia essa concepção de que saúde são vários níveis que se integram a serviço de um equilíbrio, de um resultado, a gente não dá conta. Então, na minha forma de trabalho, eu fui compondo o que eu chamo de mandala do cuidado, que leva em consideração os aspectos físicos. Então, o ser humano é físico. É físico e mental. Não, ele é físico, mas tem um jeito como esse corpo funciona. No caso da mulher, a questão da menstruação, a questão da alimentação, a questão do sono, como que isso funciona? Eu passo nervoso, menstruo. O que é isso? Ou então, a menstruação está toda bagunçada, TPM, meu Deus. É uma sensibilidade ao ciclo hormonal. A questão psicoemocional mesmo, né? Como que a gente está lidando com tudo isso? As perdas que houveram, né? As perdas dos diversos níveis e diversos tipos. Que sentimentos ou que sensações que isso me trouxeram? Para alguns traz aquela sensação do vazio, né? Aquele buraco no peito. Para outros fala assim, não, tá difícil, mas eu dou conta. Tá bom, você tem que fazer, eu faço. Como que eu lido no meu psicoemocional com isso? E ainda perguntaria uma coisa, ainda assim, para quê, né? Qual é o propósito disso tudo? Né? De tudo que a gente está vivendo. Então, essa relação, por exemplo, psico, neuro, imuno, endócrina, que é a relação desse sistema, desse indivíduo nesses vários níveis, como que isso ocorre? A gente tem um padrão, por exemplo, muito, minha imunidade caiu. Que é bem o padrão assim, né? E a gente pensa em imunidade em anticorpo. Uhum. Né? Então, assim, meu anticorpo caiu, então vou lá, tomo um imunológico, né? Qualquer coisa lá para melhorar o meu sistema imune. E não dá conta, mas eu estou tomando a vitamina, estou tomando lá o magnésio, o ômega 3 que me falaram, estou falando, tem um kit e eu não estou bem. Será que meu corpo está absorvendo aquilo, por exemplo? Então, essa visão que integra esses níveis da mandala do cuidado é que nos desafia a olharmos para nós mesmos, seja como esposa, seja como profissional, como professora, como mãe, como mulher. O que eu estou dando conta? O que eu estou escolhendo para mim? Porque os padrões culturais trazem, é isso que você falou no começo. Tenho que ficar bonita, tenho que estar sempre bem animada. Não. Pensamento positivo, né? Daí eu tô aqui, nossa, que maravilha falar para vocês, e aqui dentro eu tô consumida. Então, como integrar tudo isso numa condição que possibilite esse bem-estar dentro das condições que eu tenho, entendeu? E é bem isso mesmo, né? Como considerar tudo isso com as cobranças da sociedade, né? Que é que você fala, que a Isabel falou da questão de tirar foto, colocar na rede social. Mas tem que colocar, porque todo mundo coloca, tem que estar bem, tem que estar, né? As pessoas cobram isso o tempo inteiro. Então, eu acho que muito do nosso tempo e da nossa vida fica em função disso, esquecendo o verdadeiro, né? Isso que você está falando me chama bastante atenção, porque quando eu vejo que não está bem, eu vou buscar os meus recursos, né? Então eu vou lá fazer, né, esteticamente, ou então eu vou lá fazer atividade física. E o que a gente percebe é que isso não dá conta. E eu tenho agora eu vou entrar na área de vocês. Eu acho que isso tem a ver com como a gente aprendeu que tá bem. A gente aprendeu tudo em pedacinho. Verdade. Entende? Então eu vou lá, tomo esse pedacinho, né? E eu sei o que tem que fazer. A gente sabe tudo que tem que comer, por que a gente não come direito? Ou a gente sabe o que tem que fazer, por que a gente não consegue fazer? Então o desafio do bem viver, eu acho que é isso, sabe? E Josi, falando isso, sabe o que eu fiquei pensando? Nas crianças. O quanto hoje esse mundo adulto foi para a infância. Né? Esse adulto que não está dando conta de si, também, quando vê essa criança, as crianças têm que ser... É difícil você ver hoje uma sala que não tenha 5, 6, às vezes 8 crianças, uma sala de 25, que tem diagnósticos. Isso, né? Isso. Tem diagnósticos. Os laudos, os famosos laudos. laudos. A coisa do... Criança que também não estão dando conta.
né? E aí... Tem crescido muito isso. Parece que estourou, né? Estourou. E eu penso que essa palavra estouro é uma palavra que diz mesmo, né? Ou seja, o adulto não dá conta, a criança também não dá conta desse adulto, né? Que faz exigências para ele, que ele ou não compreende, ou está fora do que ele tem condições de corresponder, ou ainda que há um distanciamento muito grande, né? Hoje em dia, entre as crianças e os adultos, você sabe que eu sou de consultório, né? E eu vejo muitas crianças distanciadas, inclusive de uma vida prazerosa. Patrícia tem crianças que vão ao consultório e inicialmente ficam olhando para os brinquedos assim, e sabe? Mas só que criança é criança, né? Dali a um minutinho, tá lá, nos brinquedos, está mexendo e tal. Você fica pensando assim, meu Deus, as crianças estão se afastando de brincar com outras, né? De poder sentar na mesa e comer o que a família come. Né? Tem família que come uma coisa e a criança come outra, né? E o processo de educação, o que é? Educação é você socializar, enculturar, né? Ou seja, você vai ter crianças que hoje comem, vivem num sítio, né, diferente da dos pais. Os pais vivem porque as crianças vivem nos seus jogos, nos seus quartos, nos seus mundos, com suas comidas. É impressionante, as nutricionistas têm falado. Quando eu vou muito em encontro de pais, que tem nutricionista, pediatra falando antes e tal, e o que elas falam? Assim, uma criança que não está sendo enculturada. Uhum. E qual é o papel nosso? Né? Qual é o papel da escola? Qual é o papel da família, dos educadores? Né? Então, olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Disso tudo que você está falando, que é com relação ao ritmo, tá? Então, isso que você me fala, né? Então, vai comer, mas vai comer diferente ou num horário diferente. Vai dormir, aí fica acordado até tarde, fica na tela, ou então o pai chegou cedo ou chega tarde, ou agora trabalhou em casa, mas agora sai. Então, por exemplo, para o bem-estar funcional, uma das dicas que eu estou dando para todo mundo é a questão da rotina e do ritmo. Entende? Então, assim, a hora de dormir é de fato a hora de dormir? Entende? Então, eu consigo fazer esse desligamento da rotina do dia, e não sou só eu, né? Porque daí eu ponho a criança para dormir fechada no quarto e eu fico lá fazendo as minhas coisas. Quer dizer, como que eu ensino, como que eu troco, como que essa demanda. E, por exemplo, o ritmo, ele é fundamental para tudo. Então, se a gente for trazer uma explicação, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, nós temos circulações energéticas no corpo. Então, tem um horário em que funciona melhor o sistema digestivo, no outro horário o respiratório. Por isso que criança tem asma às 2h, segundo a medicina tradicional chinesa, né? Que é o horário de funcionamento do pulmão. Então, como que fica isso no nosso dia a dia? Eu como fora da hora que o organismo está preparado para digerir melhor. Entende? Ou então eu fico com a luz acordada até um determinado horário que o meu ciclo circadiano, que é a relação da melatonina, vamos falar um pouquinho de Medicaid, né? Falar um pouquinho não só no discurso, mas o cortisol, que é o hormônio da atividade do dia, ele começa a decair em torno das 9 e pouco. Então, esse horário de sono que a gente tem, que dá aquela sonadinha, é o horário onde baixou o cortisol e começa a subir a melatonina. O que a gente faz? A gente liga uma luz na frente, no horário que já deveria estar escuro, em que esse processo, do ponto de vista orgânico e funcional, vai estar te dando o repouso que você precisa, vai estar fazendo o delete neurológico que o nosso sistema nervoso precisa, vai estar bloqueando o movimento do inconsciente no sono, nos sonhos, por exemplo, que é onde a gente acaba resolvendo, às vezes, muitos problemas, bem as intuições. Então, a gente começa a se afastar daquilo que pode nos trazer um bem-estar, por exemplo, acordar descansado para o outro dia. A questão da alimentação, né? Além de comer diferente, ainda come qualquer horário, come errado, desrespeitando. Come miojo.
Não, a qualidade do alimento, mas eu acho que isso acontece porque a gente começa a se afastar da gente mesmo, Pois é. das reais necessidades. Então eu, enquanto ser humano, o que eu necessito? O que eu preciso para esse bem-estar? Então, por exemplo, né, eu vou dizer, a primeira coisa é que a gente tem que estar conectado com a gente mesmo. Aqui agora, né? Você está com vontade de um café, Isa? Você está querendo água? Entendeu? Uhum. Às vezes a gente desrespeita tudo isso. Ou então assim, não, eu estou com fome, qualquer coisa, não escolho o que eu ponho dentro do meu corpo. Entende? E você sabe que ela falando isso agora, né, falando de ritmo, eu fiquei pensando, quando eu vim aqui, te pediu, né, a coisa do estacionamento e tal. Uhum. E vamos supor que eu me perdesse. Você disse assim, Josi, estou perdida, não consigo chegar aí no instituto. O que você ia me perguntar? Onde você está? Claro, porque daí você podia me orientar. Uhum. Mas e se eu não souber onde eu estou? Uhum. Como você vai me ajudar, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo hoje, o nosso convite hoje para as professoras, para os professores, para os coordenadores, diretores que estão conosco, é que a gente tem que saber para onde vai. A gente precisa ir como escola, né? Como escola ter claro o que a nossa escola quer construir, o que nós estamos fazendo aqui nessa escola, o que nós estamos fazendo aqui nesse podcast, né? Nós viemos aqui hoje com um objetivo, nós temos um objetivo, claro. É convidar você que está conosco aqui a pensar na sua vida. E pensar assim, como dizem os goianos, oncotô e oncovô. É isso Os mesmo. goianos dizem isso. Então, assim, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Para onde eu quero ir? E daí pensar, tá, e até pensar, coisa de mulher mesmo, quero emagrecer, eu quero sair e tal, mas o que eu vou comer, que horas eu vou dormir, né? Que tratamento eu vou escolher. Enfim, outro dia eu estava ouvindo uma nutricionista falando que quando sai assim, pesquisas que fazem aí, as sérias e as não sérias, toma, como é que é? Suco Botox, porque não sei o quê, todo mundo, suco Botox. Essa coisa da gente estar meio perdido, né? Não sabia exatamente assim a quem ouvir. E até nós estávamos aqui antes falando o quanto o Instituto é referência para muitas escolas, né? E eu acho isso muito bacana, que muitas escolas nos ouvem, né, Josi? Isso. Depois comentam, mandam para a gente recadinho, centenas de recadinhos, né? Carinhosos, é tão gostoso isso. Por quê? Porque a gente tem tido esse cuidado, né, de pensar. E esse é o nosso convite, né, hoje, assim. Nós precisamos pensar no bem viver, ou seja, o que é para nós como pessoas e para a instituição. A instituição também tem uma saúde, né? A saúde institucional. Então, isso que você fala tem a ver nessa mandala que eu estou falando do cuidado, com a nutrição, né? E com a nutrição, quando a gente fala nutrição, a gente pensa em, né, dieta ou pensa em alimentação, já sabe o que pode e o que não pode, mas diz assim, como você se nutre afetivamente? Ou como você se nutre profissionalmente? O que é que você faz que dá aquele tchan? Olha, eu vou falar um segredo para vocês, tá? E aqui, essas câmeras aqui, dá para contar segredo, que é fácil, né? Tranquilo. Né, tranquilo. Então, eu vou contar uma coisa que eu acho que ninguém sabe. Mas as conversas com essa moça aqui do meu lado, você chega em casa assim de copo cheio. Ou então com aquela vontade de quero mais. Sabe aquela coisa gostosa que você fala quero mais? Porque você está nutrindo a tua alma ou as tuas necessidades. Mas até antes disso é importante você saber do que você precisa. Né? Porque a gente entra nessa rotina do bastantão e agora eu de novo vou entrar na sua área, na lógica binária. Isso é igual aquilo. Se eu comer, eu vou ficar bem. Não, a vitamina não sei o quê. Não, mas daí eu vou ficar forte. Se fizer musculação, não sei o quê. Mas a lógica binária, para a gente, é muito difícil a gente... eu tenho exercitado isso. Até quem me segue no Instagram, às vezes, vê que eu tenho tentado, assim, não ter só isso ou aquilo.
Porque mas é o ter padrão essa cultural. coisa do integrativo. Eu aprendo bastante com ela também, assim, dessa coisa, quando ela traz isso, as dimensões e tal. Mas nós, que tivemos essa formação na educação, a gente aprendeu muito assim, né? A geografia, a história. As e caixinhas. as caixinhas dos As caixinhas saberes. que não se conversam. Mas a né? medicina também é assim, né? Pois é. A Esse tipo de medicina, trabalho ela que eu proponho, que eu busco, é exatamente sair da caixinha. Jogar E tudo aí, fora. quando a gente encontra né, a complexidade, dizendo, olha, gente, tudo se relaciona, tudo tem a ver, uma coisa interfere na outra mesmo. Né? Então, aí você fala, opa, não é que é isso mesmo? Porque quando eu fiz isso, né, e às vezes, e eu acho que para os professores, eu não sei se eu estou deduzindo, mas acho que é muito isso. Tem uma rotina, tem uma obrigação, tem que dar conta, e nisso você sai de você. Eu digo que o desequilíbrio é ser abduzido de si mesmo. Isso. Josi, você tem uma estatística aí, né? Que eu acho que eu achei interessante quando você falou, porque essa estatística é escandalosa, isso é uma referência para a gente. E para os gestores também, Com né? De certeza. pensarem, assim, projetos de pensar a saúde mental, né? Desses professores. Porque é bem isso. Se você não dá conta de você, pensando no professor, é óbvio que você não vai dar conta daquelas crianças e daqueles seres que estão com você. Né? E aí a coisa vai se misturando tudo. E a gente tem isso muito forte com pesquisas pós-pandemia. Aqui teve uma pesquisa com a Nova Escola, em parceria com o Instituto AME Sua Mente, onde eles colocam que pós-pandemia, as principais consequências negativas foram mais de 60% dos profissionais da área da educação têm sentimentos intensos e frequentes relacionados à ansiedade. Mais de 48% baixo rendimento e cansaço excessivo. Problemas com sono, mais de 45%. Ou seja, os índices são muito altos. São muito altos. É escandaloso. Tem um pensador chamado Bill Shirran, que eu adoro ele. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço, em que ele descreve esse cenário aí. Esse cenário é absolutamente compatível com a descrição desse filósofo. Inclusive, quem gosta de ler filosofia, é um livrinho fininho, difícil de ler, mas é fininho. Bem difícil de ler. Arde, mas arde pouco tempo, porque ele é fininho, mas ele vem descrever esse modo de viver que nos torna externamente exaustos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diz assim, essa hora, sei lá, 7 horas da noite, oi, tudo bem? Tudo. A pessoa está assim, né? Está todo mundo se exaurindo, porque é uma sociedade da pressa, é uma sociedade desconectada de si, conectada com o desejo do outro. Então, acho que essa questão é uma questão muito importante. A questão do eu me conectar com o desejo do outro, porque daí eu tenho que corresponder a uma coisa que não habita em mim. É muito pesado isso, né? Você tem que corresponder ao que o outro quer de você. Então, você sai de si mesmo, né? Você esquece de você para dar conta ou tentar dar conta do que o outro espera de você. Agora, uma notícia boa, né? Porque também nós não podemos só... É que é possível sim. Inclusive, eu sei até de municípios que já estão desenvolvendo nós participamos até, nós estamos já fazendo um trabalho com eles lá, de municípios inteiros que estão trabalhando, assim, essa coisa do professor ter um espaço para eles discutirem entre si como é que estão em relação ao currículo, como é que estão em relação à avaliação, como é que estão em relação ao encaminhamento da sala de aula, como é que você está em relação a isso? Isso faz com que o professor troque com os outros, tenha ideias de melhores encaminhamentos, tenha um espaço que eles possam pensar sobre questões, colocar questões para serem pensadas. Então, isso que você fala entra no psíquico, né? Onde, assim, é fundamental,
né, no caso nós estamos falando dos professores, mas para qualquer ser humano, entrar em contato com o que é emoção, porque a emoção é aquele turbilhão que vem e vai. Tem que fazer, tem que fazer. Não, olha lá, tem a prova, tem isso, tem aquele, né? Então, a emoção com o sentimento, quer dizer, o que essa situação me provoca mais profundamente, né? E a partir disso, que eu conheço disso, porque eu tendo eu uso os recursos que eu tenho, a educação que eu tenho, a família na qual eu fui criada, eu tendo a dar uma solução que eu já experimentei, nem sempre eu vou em busca de uma solução nova. Então, esse autoconhecimento, o que é importante para mim nessa situação, então. Então, eu estou aqui com os alunos se picando lá na frente, se batendo, e daí eu saio disso assim, meu Deus. Então, o que é importante? O que eu estou sentindo com relação a isso? O que é importante para mim? Porque é esse looping que me tira do meu centro, daquilo que eu considero importante. E o que eu gostaria de provocar, né, é que a gente acha que é impossível isso. Então eu vou ter que ir para uma terapia. Não, então eu vou ter que fazer não sei o quê. Mas as pequenas coisas a gente acaba não fazendo. Uhum. Olha, então tem uma situação assim, então, em vez de entrar no carro e sair correndo, deixa eu respirar 3 vezes profundamente para lidar com essa emoção. A respiração é tão importante, né? A gente não pensa nisso, né? Então, Como a acessível, respiração. né, gente? É só parar um pouquinho, né? E respirar. Respirar, porque você consegue se centrar, né? Quando você para pensar nisso. Quando você falou dessa situação, Josi, eu me lembrei, eu fiz um trabalho aqui para o Instituto, chamado Avaliação em Valon, ou nas emoções, uma coisa assim, não me lembro bem o nome. E eu e a Isa nos divertimos muito. A Isa é a que estava fazendo a mediação. É a nossa colega aqui que trabalha com os eventos, com as atividades online. Isso. Isabelle Moleta. Isso, Isabelle Moleta, exatamente. Sabe por que nós nos surpreendemos? Que o tema avaliação mexe, cada vez que a professora vai trabalhar com a avaliação do aluno, mexe com como ela viveu a sua avaliação, as avaliações de escola. Isso ficou muito claro. Claro que a psicologia já trabalha isso e tal, mas ficou claro no que o pessoal escrevia no chat, e daí entrou na coisa da cola, e como é que esse professor... Então, todas as vezes que o pessoal começou a colocar lá, que a avaliação os remete muito a como eles viveram isso. Mas se a avaliação faz isso, um aluno que também entra na sala ou que não faz o que o professor pediu também mexe com as minhas emoções, e como é que eu vivi isso como aluno. Ou seja, esse espaço que precisa ser visitado por nós, né? Então, essas lembranças que precisam ser revistas. Então, e nisso que você está falando, na maneira como eu trabalho, a minha provocação para as pessoas é assim, quais que são os teus recursos, então? De autocuidado. Sim. Então, quais que são as tuas habilidades? Quais que são as tuas competências? Quais que são as tuas limitações? Quais que são os seus desafios? Veja, eu queria trazer isso para o meu dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, e aí esse é um dos meus trabalhos, precisa fazer atividade física, mas eu detesto atividade física, eu detesto academia. E eu mesma fui esses dias, não, você tem que ir lá para o Pilates, fui para uma academia, entro numa academia com atendimento individual, orientado, com a sala do lado, com o pessoal. De manhã gente, cedo. o que aquilo me irritou, buscando fazer uma coisa que ia ser bem boa para mim, entende? Então, me parece que eu teria que um dos trabalhos, né, é assim, tá bom, eu tenho habilidade em dançar. Eu adorava dançar, mas não dancei mais, não dá tempo. Imagine fazer lá, eu danço em casa, lá enquanto eu estou indo para o banheiro, por exemplo. Porque daí eu já vou fazer um movimento, já vou me conectar, vou ver que, nossa, isso daqui está durinho, é melhor esticar. Então, a gente fica achando que são coisas grandes, entende? E a gente pode trabalhar com coisas pequenas, né? Com coisas menores ou com aquelas coisas do dia a dia, do aqui e do agora, para eu ir identificando esse meu recurso. E daí, se você não... Olha, eu preciso fazer uma coisa que eu não consigo de fato. Nós não estamos falando aqui de doenças
né, muito sério. Mas, por exemplo, se eu tiver uma limitação física muito grande, quebrei o pé, não posso mais dirigir, por exemplo, né? Uhum. Como que eu vou lidar com o meu dia a dia? Mas eu ia lá fazer academia, entendeu? Então, me parece que um dos desafios é isso. A partir desse, eu considero que é fundamental olhar para mim. Então, a primeira orientação, a sugestão que eu daria para todos nós é: comece a se observar. Observa a hora que você deita, a hora que você tem fome, observa qual é o alimento do prato que você come primeiro, né? Se você mastiga pelo menos 10 vezes cada garfada, para facilitar um pouquinho o problema do estômago, né? Porque está todo mundo com gastrite, né? Está todo mundo com, o termo é dispepsia, né? Um termo médico, que pode ter uma gastrite, que pode ter uma úlcera, mas eu nem mastigo, eu engulo a comida. Inteiro, correndo. Entende? Nem sento para comer, entende? Uhum. Fico na frente do celular, na frente da televisão, não presto atenção nem no que eu estou comendo, no que eu estou engolindo. Se parar para pensar meia hora depois, você, né? Se você não prestou atenção, você não lembra o que você comeu. Não né? lembra o sabor. Não lembra. Né? A temperatura da água do banho. Né? Ou o sabonete que eu escolhi para tomar banho. Eu estava brincando, né? Aqui com o podcast, que eu não passei perfume, gente. Não sei, acho que vocês não vão conseguir sentir o perfume. Então, me parece... E daí o desafio, olha, não adianta você me mandar... Com os médicos, e assim, vai no médico, ele chega lá com tudo aquilo, você não consegue fazer aquilo. Uhum. Ou você não consegue, ou você não quer, ou você até quer, mas fica impossível. Então, me parece que é bem desafiador esse... primeiro, começar a se olhar, né? Então, essa autoobservação. Eu até sugiro listar no primeiro, em vez de pensar, porque a gente quer tudo explicar, isso é outra coisa. Eu acho que a gente adoece nessa habituação, porque a gente quer pensar e explicar tudo. Eu recebo as pessoas que já chegam com o diagnóstico, já chegam com o remédio, perguntando, né, se isso é melhor ou pior, porque daí foi ver, ouviu aqui, ouviu lá, e não sabe de si. Pergunta, mas como que é mesmo sua menstruação? O que você sente antes da menstruação? Não sei. Não me lembro. Não, eu não sei, é cansaço? Não é cansaço. Mas eu fico irritada. Não, mas a pessoa às vezes não tem noção, a não ser que a coisa seja muito disruptiva, né? A pessoa às vezes não sabe dizer. Né? Os adolescentes, por exemplo, né? Os alunos, né? Ou então você pergunta aqui, normal. Como que é? Normal. Você faz cocô todo dia? Não sei. Entende? Então, é isso que eu falo, que a gente vai perdendo esse contato, a gente fica na emoção, ou a gente fica na solução que vem de fora, e não busca dentro de si o recurso, a competência que tem para aquilo. E isso também tem uma ligação com o que até tem um livro chamado O Mito do Normal, do Dr. Garré, mas essa coisa da gente achar normal, né? Mas isso é normal ter pressão alta, é normal tomar remédio para dormir, isso é normal, né? E esse mito do normal, o que é ser normal, né? E ele se contrapõe a isso que você está trazendo, que é a autenticidade. O Bill Sherran vai falar disso. Quanto é difícil no mundo que é normal a pessoa surtar de vez em quando, a pessoa ter problemas... Está chateada mesmo. Está chateada e tal. E o que é essa normose, né, do que o Pierre Weil fala, né? Que é assim, você tentar entrar numa classificação, numa gavetinha, e isso vai te adoecendo, porque você não é autêntico e está distante de si, não te dá a possibilidade de você agir, de você pensar, de você criar, se perceber, criar, desenvolver ideias. É porque daí, isso que você está dizendo é que essas situações nos tiram da conexão com aquilo que é de fato essencial. Sim. E a gente tem dito, eu tenho trabalhado com uma coisa também que é assim, isso o coordenador de escola vai me entender bem. Coordenador de escola é que nem bombeiro, né? Está sempre apagando incêndio. Age em cima do assim, do urgente. Da urgência, bem isso. É urgente. Só que sempre que a gente
age no urgente, a gente perde o importante. Né? A gente que trabalha com educação, e eu trabalho muito com gestão, com diretor de escola, gestores. E a gente, na educação, nós temos eu acho que é um problema crônico. Nós planejamos pouco e fazemos muito. Então, não tem planejamento, tem fazejamento. O fazejamento é na urgência. É na Você urgência. está sempre correndo atrás disso. E quando a gente senta para conversar sobre isso, as pessoas dizem assim, nossa, eu não pude fazer. Então, ou seja, todo o importante fica depois. Isso. Mas existe também questionamento, né? E daí, o que a gente faz? Com urgente. É que urgente todo dia, ele passa a ser uma coisa, primeiro, enlouquecedora, daí não dá, né? Daí não dorme, daí... Tá. Mas, tirando isso, a gente teria que... Esse exercício de não... nós vamos ter que ter alguém que faça esse tipo de atendimento, ou nós vamos ter que organizar isso, porque a gente ouve muito, né, Josi? Patrícia, você não imagina o quanto os coordenadores, sobretudo os coordenadores, Sim, né, sim. falam, porque as famílias, porque as crianças, porque os professores, é família, criança e professor, pensa. Isso. Em cima deles, né? E são 3 olhares diferentes, 3 demandas diferentes, a partir de lugares 3 diferentes. cobranças diferentes. Cobranças Ele tem diferentes, que dar né? retorno para essas 3 áreas distintas e é muito cobrado mesmo, né? É muito uma difícil. cobrança muito grande. Eu chamo de 3 macaquinhos que estão pulando em cima de você o tempo inteiro do coordenador. 24 horas por dia. Só que o importante nisso se perde. Com certeza. E o que é importante? O que é importante numa escola? Quem é mais importante numa escola? São as pessoas. Claro. As pessoas que estão lá. É. Né? É o mais importante. O que é mais importante numa escola? Os alunos. E as pessoas que estão lá, Claro. os adultos, todos que estão lá. Pra Então, que e essas pessoas assim, afastadas do que é essencial. Então, por exemplo, o que eu tenho sentido? Que o contato com a natureza, para mim, me dá assim, um relaxamento, um banho de floresta que os orientais fazem. Parece que tira um pouco essa muvuca da urgência, né? A música, a arte, né? Uma atividade, eu não sei, na escola, com isso, reorganiza ou traz coisas diferentes, né? Tem pessoas, por exemplo, né, eu estava falando da atividade física, que gostam de atividade física, então vai andar, vai correr, vai fazer um trekking no final de semana, não sei, entendeu? Porque se eu sei o que eu preciso, que me traz para esse propósito, eu vou ficando mais no meu centro, entende? E, gente, não é impossível. Não é. Olha, por exemplo, conheço várias escolas, tomara que elas estejam aqui nos ouvindo, ou nos vendo, que começam o dia, por exemplo, fazendo respiração. Todo mundo para respirar. 5 vezes inala. Segura. Solta. Isso parece bobagem, e o pessoal às vezes diz assim, e os coordenadores que encaminham isso dizem assim, que o professor diz assim, ai, perdendo tempo, eu tenho matéria para dar, não sei o que e tal. Não se boicote. Viva o momento. A escola... Agora, vamos entrar numa outra doença séria. Essa doença é séria. Não sei se você já estudou, já atendeu algum caso desse, mas então eu vou descrever essa doença. É uma doença que quem porta essa doença é invisível, mas ela baixa na escola, que a escola tem que ensinar a escrever e preencher coisa, e o professor falando e o aluno fazendo. As pessoas não... E essa coisa desceu na escola, e é difícil, porque fica feito um telhado, assim, e quando um professor tem ideia de fazer diferente, os outros dizem, mas tem que dar aula, tem que dar... Gente, por que a escola não pode ser um lugar em que se respire mais, em que se converse mais, em que se tenha um clima mais relaxado? Josi, se nós tivéssemos índices inigualáveis, nós poderíamos dizer, não, mas o nosso time está ganhando.
Com certeza. Nós temos... A nossa escola é muito fechada. Nós exigimos que o aluno esteja lá sempre fazendo alguma coisa, como se esse aluno... E por que não dá para dar um livro para cada aluno para ele ler? Ele lê. Ficar lendo na grama, ali, todo mundo lendo. Depois a gente conversa, teu livro é bom, não é bom? Não responder questionário. O prazer de ler. O brasileiro não lê. Por que ele não lê? Porque existe uma coisa assim, né? A escola trata isso como não é uma coisa gostosa, relaxante, né? Por que a gente não pode o lanche? É nessa caixa que aprende. A educação infantil é um exemplo claro, né? Nós vamos arrasar nisso. Infantil porque brincar e o tempo, como se a educação infantil fosse o quê, né? Brincar não é conteúdo, ou brincar. Não porque tem que vencer o conteúdo, porque tem que ver, a criança tem que saber ler e escrever, aí como é que eu vou dizer pro pai, o que eu vou fazer? Meu Deus! Nós vamos ter agora encontro, nós vamos falar sobre isso, né? Isso. Nós pegar sério, porque isso é que a criança aprende. Então, assim, e tenho certeza que os professores queriam uma escola. Eu tenho certeza que você que está aqui conosco, você queria uma escola mais leve, mais tranquila, menos, tem que sentar, tem que se comportar, tem que fazer, tem que escrever, tem que não sei o quê. Claro que tem que escrever, claro que tem que se comportar. Mas uma coisa mais... E esse é o paradoxo, porque quanto mais você sai dessa caixinha do fazer, mais liberdade, tranquilidade você tem para executar o conteúdo. Eu vejo isso, é paradoxal e é isso, Isa. Então é importante isso que você está falando, porque eu me vejo como professora abrindo e vejo a possibilidade do outro aprender por outros caminhos. Então, por exemplo, essas questões da emoção que a gente falou, é nos livros, é nas histórias, é na conversa, é na arte, no teatro, né, nas brincadeiras. E você sabe que adolescente, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com teatro espontâneo, eu sou psicodramatista, né? Adorava, os adolescentes faziam coisas, a gente chorava de rir com eles, eram coisas assim muito agradáveis. E depois eles acabavam trabalhando com escrita do que tinham dramatizado e coisa. Ou seja, a gente pode fazer muita coisa. O resultado acontece, né? É o caminho que é outro. Mas né? Se você conversa com as professoras, com os professores, eles querem isso. Mas isso que fica em cima da escola, parece que um segura o outro, sabe? Parece que está numa forma, né? Isso, e não consegue sair. Porque há desejo dos professores disso, mas claro que há. Claro, todo mundo quer. Eu fico tão triste de ver, Patrícia, no meu Instagram tem um professora, coordenador, diretor, assim, ó, faltam 100 e poucos dias para as férias. Mas isso remete ao que você começou, que você sobrevive. Então, os professores estão sobrevivendo ao conteúdo, ao programático, mas não estão vivendo. Então, assim, me dá uma... Assim, fico pensando, nossa, que difícil. Claro que é bom férias. Eu adoro férias, tá, gente? Não, nem vou discutir isso. Mas você ficar ansiando por isso, por essa liberdade, né? Como se tivesse mesmo essa caixinha carregando um fardo, né? O tempo inteiro, os 200 dias letivos esperando aqueles 30 dias de férias, é muito pesado. É muito pesado. Os feriados do ano, né? Que vai ter esse feriado emenda ou não. Não é isso? Então, assim, e a gente não está fazendo uma apologia aqui a não querer feriado, nem a se divertir. Claro que não. E nem querer, claro que todos nós gostamos disso. Acho que isso é super sadio. É a gente também ter prazer no trabalho. E sentir que ali é o meu lugar. Eu estou ali porque estou me sentindo bem e tal. E tentar transformar, sobretudo, ter a energia de tentar transformar aquele lugar num lugar mais saudável. Um lugar que as pessoas sejam anormais, porque já que ser normal, a estatística diz aí, né? Então, se há 47% parece que é com depressão, há 47% de pessoas tomando antidepressivos. E me parece que o que a gente percebe é isso mesmo. Então, quem não toma é anormal. Então, assim, vamos começar a construir uma escola anormal,
Né? Sabe que legal? A minha Quanto escola tempo- é normal. Quanto tempo do dia um professor passa na escola? De 4 a 5 horas, Meio né? período? E alguns até o Período dia De todo. 4 a período 5 todo? horas, mas geralmente o professor tem 2 escolas. Ele trabalha em 2 É, lugares, ou fica no então. tempo integral, ou seja, 5, O dia 8, todo, 10 é. horas. É. Então, se eu estou abduzido de mim, né? Se eu estou Olha fora que tempão, né? das minhas necessidades, daquilo que é essencial, porque veja, eu pelo menos sinto isso, né? Que a educação, e eu falava isso quando professora lá do curso de medicina, se enquanto educador que eu seja de fato ou não, eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, isso já, né? No efeito ressonância, né? Isso já vale. Como que eu faço isso no meu dia a dia? Entende? Então, assim, essa coisa do pessoal, profissional, dentro, fora. Então, eu faço uma caixinha. Não, aqui eu não sou pessoa. Aqui eu não sou mãe. Não, aqui eu sou isso. Como que é isso? Por isso que eu falo da mandala, né? Dessa circulação. E como que eu me percebo nisso? Então, eu estou vivendo um momento em que as situações, né, sei lá, de doença na família e tal, estão gerando muitas emoções. Qual que é o sentimento profundo? O que depende de mim, o que depende do outro? Porque é nessa percepção que eu vou, por exemplo, gente, ó, falando de novo de uma coisa prática, hidratação. Tem que tomar água. Veja, nem toda água entra no corpo, nem toda vitamina entra no corpo. Tá? Ou então, assim, olha, eu preciso de um movimento, essas costas estão doendo. Eu não faço aquilo nesse tempo, né, onde eu fico dividida entre o pessoal. E o objetivo é integrar. Eu sou uma pessoa que também, um indivíduo, um ser, um sujeito que também é profissional, que também é professor, que também fica cansado e, olha, eu vou sentar 3 minutos, eu não sei, eu vou respirar 5 vezes. Então, me parece que esse é o desafio, porque se eu não identifico o que me rouba a energia, daí eu vou voltar de novo para a dica, né? Então, uma dica é se observar o que me rouba energia, o que me traz energia, entende? Aonde que eu ligo e desligo a tomadinha do abastecimento, né? Ninguém funciona na reserva o tempo todo, né? Na nossa época de escola, a gente ia no carro lá, ponha 10 reais, 10 cruzeiros, 10 real, né? Porque era o que tinha, entendeu? Daí você vai funcionar. Ponteirinho só fazia reserva. assim, né? Não é verdade? E sabe que, falando, me lembrei de uma coisa e que tem a ver com a criança, como é que a criança vai se fazendo a pessoa afastada de si também. Uma coisa que eu identifico hoje é que os pais, eu trabalho muito com pais, né? Os pais não dão conta de sustentar o choro dos filhos. Vou dar um exemplo para vocês. A criança começa a chorar e, por exemplo, porque ela não quer comer. Tá, não quer comer. Na verdade, ela quer comer bolacha, sorvete e tal. Uhum. Ela não é boba, né? O doce falando em abdução, o doce é o próprio exemplo disso. Ela não quer comer, ela começa a chorar. Ou ela não quer trocar de roupa, ou ela não quer largar o iPad, chora e faz birra. É muito comum, Josi, e você que está aí nos vendo, você sabe disso. Os pais dizerem assim, ó, ô filha, pô, não sei o que, tal, é porque... Os pais assim, você tá vendo? Você não vai fazer, não vai comer, vai te fazer mal. Aí diz uma série de coisas que a criança não tem abstração, a criança não tem previsibilidade, a criança não identifica a repercussão do seu gesto e ela não consegue viver a frustração. Tá, e ela é atendida. Quando você não vive a frustração, você também você não vive frustração, você não suporta estresse. Uhum. Tá? Então, tem esse outro lado também. Tem o lado da pessoa que vive muito estresse, ok, mas tem o lado da pessoa que não suporta estresse. Não suporta estresse porque ela foi sempre atendida. Eu tenho muito no consultório, isso é uma questão que vem muito nas reuniões de pais. Os pais cedem porque não dão conta de ver aquela criança chorar. Não conseguem sustentar. E sustentar, assim, a emoção a gente acolhe. Não adianta você dizer não chore, você já está chorando. Sim. Não sinta, não fique triste, já está triste. Se está chorando, já está triste. A emoção eu acolho. Eu atendo a emoção.
eu dou limite, eu encaminho o comportamento, a ação. Eu sei que é chato. Eu entendo que você goste mais de doce e tal, mas tem que almoçar. Tá? Acolho aquele choro. Agora, meu filho, come. Então, isso as crianças não têm hoje. É verdade. Elas acabam vencendo, mas elas perdem muito cada vez que elas conseguem o que elas querem. Eu já vi até em restaurante mãe tirar da bolsa a bolacha e dar, você é um chato, não sei o que e tal. Só que quando a pessoa. Então, a vida tem estresse. Tá? Os alunos são 25 crianças, tem 25 famílias. Eu estou trazendo o outro lado para a gente ver também que a vida, você tem lutos na vida, você tem perdas. Sim. E aí isso remete ao que eu vejo também muito, né? Que é o porquê. Então, o porquê é tentar encontrar a solução e pronto. Se eu souber o porquê, está resolvido. O que não é verdade. Né? Tem um processo aí todo. Tem todo um processo. E daí entra o para quê. Para que você permitiria que essa criança lide com a frustração? E aí entra o sentido da vida, o sentido da conexão, o propósito da vida. Então, o para quê? É para ela lidar com a frustração. Né? Entender que ela resiste, que ela não se desintegra. E é isso não que se perder. E é isso que vai trazer o eixo para o bem-estar. Então, é esse o para quê, ter consciência disso. Então, veja, se você não consegue fazer com o teu filho, é porque você não faz consigo mesmo. Sim, a pessoa não dá conta, né? Não dá conta. E por isso que é tão importante a gente estar conversando dessas coisas desse jeito mais fluido, né? Porque, gente, é no dia a dia. Então, as dicas. Primeiro, se observar. Então, deixa eu me observar o que eu gosto, o pessoal, e deixa eu identificar. Não, isso para mim é fácil, isso é difícil, né? Daí, na sequência disso, qual é o meu ritmo? Então, eu tenho um ritmo de sono, eu tenho um ritmo de alimentação. Aí depois eu começo a observar um pouco mais de detalhes. Aí eu tô até comendo na hora, mas tô comendo fritura que nem não sei o quê. Putz, daí o fígado, né, começa, não, mas aí qualquer não sei o quê. E daí me parece que a questão do propósito é isso de o que me abastece, o que me traz para o meu centro. Porque tem uma fala de uma xamã, né, que diz assim, quando tudo dói, a dor não é física. A dor é de uma outra ordem, ela diz a dor é da alma. Então, se eu estou cansado demais, se eu estou fazendo tudo certo, dando conta lá das coisas, fico até não sei que hora fazendo relatório, ou vendo avaliação, mas não durmo bem, não sei o que. Tem uma coisa que não Alguma tá coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. Né? E tem uma coisa que, assim, eu acho, é uma metáfora que eu acho muito interessante, que nós estamos terminando o tempo, né? Isso. Queria deixar de mensagem fechando. para os professores, para as professoras, coordenadores, enfim, diretores. Quando alguém diz para você a bolsa ou a vida, vocês concordam que se vocês escolherem a vida, não querer entregar a bolsa, você perde os dois? Então, essa situação é a bolsa ou a vida. A gente tem que ter perdas. Porque é difícil mudar? É difícil mudar. É difícil mudar. Mas se você não perder bolsas ao longo da sua vida, você perde a vida. E perder bolsa, para mim, é o valor, né? Que você tem que rever isso. Você falou de fritura, de alimentação, de dormir, isso requer que a gente se conscientize. Puxa vida, se eu não mudar, eu vou precisar medicar a minha vida, porque eu não vou dar conta de vivê-la sem alguma coisa. Medicar é muitas vezes anestesiar. Anestesiar. Eu vou anestesiar. Anestesiar isso. E isso um dia escapa. Ou então né? eu ligo e desligo o botão, né? Com medicação para dormir, por exemplo. Mas você toma, tem que tomar sentado, porque desliga. Simplesmente desmonta. E tem um dia que esse fantasma, né, aparece para nós. Então, o nosso convite hoje é de que você pratique o autoconhecimento,
que você busque o autocuidado e lembre-se que você vai ter que entregar bolsas para preservar a sua vida. E que isso faz parte do teu cotidiano e é o bem viver, né? Eu preciso encontrar o meu bem viver. Isso, entregando o que eu preciso O entregar, que tiver que e entregar. preservando o que eu preciso preservar. E aí, eu acho que isso é tão sério com qualquer profissional, mas quando se trata de profissionais que trabalham com o desenvolvimento do outro, que é a educação, meu Deus, como eu posso não pensar nisso e não ter clareza disso? Eu preciso disso. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na vida daqueles seres pequenininhos que estão ali comigo, que vão passar lá 200 dias letivos comigo. Né? Então, acho que é tão importante isso. E quão melhor eu vou conseguir viver os meus 200 dias letivos se eu tiver esses pequenos olhares, né? Essas pequenas dicas que a Patrícia colocou. Esse olhar para você mesmo, né? O seu bem viver. Aí, quando eu consigo resolver as minhas coisas, a coisa do outro fica melhor, a coisa da família fica melhor, né? É um ciclo, isso vai acontecendo, mas tem que começar comigo, né? Isso mesmo. Meninas, viu como passou tão rápido? Nós vamos ter que fazer o capítulo 2. Fazemos com prazer. Para a gente continuar essa conversa, mas foi uma conversa, uma prosa maravilhosa. Quero super agradecer a Isabel, Patrícia, e eu quero que vocês deixem aí uma frase para o povo que está nos assistindo. Patrícia e a Isabel. Não tenha medo de se conhecer, porque você é a pessoa que mais precisa se conhecer, porque você passa com você o dia todo. E, às vezes, tem um ditado popular que diz assim, é o endereço menos conhecido de nós. Meu Deus. Patrícia. Eu diria, não confundir esse olhar para si mesmo como egoísmo, né? Mas se olhar para que o altruísmo se aconteça no meu dia a dia. Que maravilha. Muito obrigada, meninas. Pessoal, super obrigado. Mais uma prosa do Prof. Vamos voltar com o capítulo 2 com essas meninas aqui. Pode deixar. Tchau, gente.